Olá a todos e para vocês, eis um novo episódio deste podcast. Maio é possivelmente dos meses mais bonitos que existem. Os dias ficam quentes, as pessoas mais animadas e eu começo a suar sem fim. Mas nada disso importa para além do convidado deste mês. Diretamente do Algarve, como eu, chega a voz de Maio para nos falar um pouco sobre os seus alter egos, o seu percurso enquanto artista, as suas ambições e o que tem sido a sua vida em Lisboa. Ainda tivemos a ocasional entrada marota no episódio devido ao nosso redor, mas tornou isto uma conversa incrível. Eu espero que gostem deste episódio. Flexível com as minhas datas. Não te preocupes com isso. Antes de mais, isto já está a gravar. Porque é sempre bom nós começarmos a falar Ok. e já está a gravar, portanto não te preocupes. E normalmente a pergunta que eu faço, que é tradicional já neste podcast, é: quem és tu? Quero que te apresentes, mas sem dares a conhecer a tua identidade. Ou seja, como é que tu te vês a ti, como é que achas que as pessoas tiram a imagem de ti para aquilo que tu és enquanto pessoa? Agora deixa-te a pensar. Não é porque isso é tipo a cena mais difícil de todas. Isto é a tua, o que é que dizem os teus olhos? Porque tipo, eu desfragmento muitas vezes, eu penso muito nisso muitas vezes. Tipo, eu vou dizer tipo muitas vezes, mas Sim. eu acho que não sou essa pessoa do tipo. Eu às vezes estou a ouvir as pessoas e para dizer tipo, por favor, mas eu sinto que não sou a pessoa do tipo. Mas é assim, eu sei quem sou e sei 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 as minhas qualidades, sei as minhas fragilidades, mas depois de saber o que é que as outras pessoas pensam de mim é uma das minhas maiores inseguranças, porque a insegurança vem muito a partir do outro e Sentes que o olhar das pessoas acaba por dizer mais sobre ti enquanto pessoa do que aquilo que tu se calhar consegues compreender? às vezes sim, porque eu tenho muito medo de ser mal julgado, porque eu não me considero tipo uma má pessoa ou que... essa pergunta, eu acho que sou uma boa pessoa, o que é que isso possa significar? Sim, podes ser uma boa pessoa para uns, mas para outros ser uma besta. Isso é Exatamente. normal. És boa pessoa para quem que te interessa. Exatamente. Há muitas sim, pessoas sim, assim, sim, atenção. sim. Mas sim, respondendo à tua pergunta, muitas vezes eu tenho muito medo disso mesmo, de eu achar que os outros, com o olhar ou as outras pessoas definirem quem eu sou. Obviamente não, obviamente eu é que defino o que é que eu sou, mas eu acho que foi durante muito o meu crescimento, eu sempre tive medo do que é que os outros possam pensar de mim, se eu podia ter uma opinião mais negativa. Eu acho que tornei-me essa boa pessoa que eu disse antes, porque eu sempre tentei agilizar e tentei eu estou a imaginar-me isto tipo uma escultura e eu tentei sempre Sim, ires moldando aos poucos. moldando-me aos poucos através do que é uma coisa eu acho que já não estou tipo a responder a nada, eu só estou tipo Não pensamentos. interessa, vai, força. Um dos ditados e aquelas coisas que eu considero que me definem muito é: não faças aos outros que não gostam que façam a ti. E eu com o tempo fui muito aprendendo isso, não que eu praticasse, mas que, por exemplo, eu via o comportamento de duas pessoas ou de mais pessoas e eu como externo, eu como o visualizador, o espectador daquilo, estar a ver aqueles comportamentos, eu comecei a estudar aquilo e então a pôr em prática em mim e não fazer às outras pessoas aquilo que não gostassem que me fizessem. Então eu sinto que eu fui muito crescendo e esculpindo-me à base das outras pessoas, à base do comportamento dos outros e o que é que esse comportamento tinha feito em mim. Tu, assim como eu, vens de uma pequena zona do Algarve. Tu és de Olhão, eu sou de Quarteiro, portanto o meu ainda é mais pequeno que o teu. Tu ainda vens de uma zona um bocadinho maior que a minha. Curiosidade, eu no outro dia estava a ir para o Olhão e eu apanhei o autocarro de expresso que para tipo em todos os lugares. É, então vais por Albufeira, São Bliqueime, Quarteira, Faro, para em Faro e depois é que vai para o Olhão. Sim, exatamente. Sim, eu faço essa viagem. Isso sempre. mesmo. E ele parou em Quarteira e aquilo era um quê? Já era
sexta, ou era quinta ou era sexta, eu acho que era quinta porque foi para a sexta-feira santa, mas não tenho a certeza. E aquilo parou em Quarteira, e tipo, Quarteira estava inundada de pessoas a uma quinta-feira à noite, em abril. Sim. Eu fiquei tipo, uau, incrível. É o Algarve tem esse magnetismo. Porque, por exemplo, tu foste antes da Sexta-feira Santa, eu fui na Sexta-feira Santa para baixo. E quando cheguei lá era para aí 11 e tal da noite, quase meia-noite, e cheio de gente. Não, a noite em Quarteira deve ser... E depois, lá está, eu sempre cresci em Olhão a dizer a noite no Algarve não é muito fixe, é mais tipo, o Algarve é muito mais de verão, e assim, assado, e assim. E depois eu nunca fui uma pessoa noturna, nunca fui de sair à noite. Então eu chegar ao Algarve e ver, lá está, a Quarteira também é ali perto de Vila Moura, então é normal ter mais turistas, mas ver tão cheio, fiquei surpreendido. Não, mas e depois não é só isso, e depois é as próprias temperaturas. Por exemplo, nós agora estamos aqui em Lisboa. Hoje até está um dia agradável, está calor, mas mesmo assim está vento e está assim um bocado encoberto. Então, de vez em quando faz aquele fresquinho, tanto que tu estás de casaco, eu não, mas daqui a pouco se calhar vou vestir o meu. Sim. Mas, se tu fores agora ao Algarve, e quando eu liguei para os meus pais hoje de manhã, eles estavam a dizer, pá, está um calor que não se aguenta na rua. Eu, como assim? Mas está aqui encoberto, há um sol, não se vê nada, olha, a roupa secou em 10 minutos. Sempre que eu ligar a minha mãe tem esse discurso e eu, opa, para maluca, agora vou denunciar a minha mãe, estás na menor pausa. Não, mas o Algarve tem muito esse microclima que é específico, por isso que é que o Algarve é aquela região, é aquele local, tipo, ok, o pessoal se calhar vai dizer, o Algarve é o verão, é Vila Moura, é Albufeira, se bem que já há pouco tempo, relativamente pouco tempo, li um artigo qualquer, já não me lembro onde é que foi, em que dizia que a Albufeira já não era tão Portugal, já não era Portugal, a Albufeira, já estava tão moldado para o turismo, para os turistas, que aquilo é quase como uma mini colónia de ingleses. É pá, para mim a Albufeira, das poucas vezes que eu fui, nunca foi Portugal, porque eu ia lá à rua da Oura. Da Oura, assim dos bares. É pá. O que é que acontecia lá? O que é que estava a acontecer lá? E não sei se alguma vez foste à passagem da Daniel Albufeira. Na rua da Oura. Não fui, mas amigos combinaram, mas acabou por não. Aquilo é uma confusão. É das poucas vezes que eu ia à Oura e pá, eu juro que aquilo é uma confusão desgraçada. Acho que foi. Eu já não gosto de sair à noite, então estar em sítios apertados, um calor desgraçado, ver malucos a tirarem-se das varandas. Isso acontecia muito na passagem da não sei como. Pá, é uma coisa, olha, juro-te. Passagem de Daniel Albufeira não é assim tão fixe como as pessoas. Não é. Opa, pronto, disseste, também não és uma pessoa muito sair. Também sou essa pessoa mais calminha. Pá, eu gosto mais de estar em casa, tranquilo, ou se é para sair com amigos, pá, vamos para um sítio onde nós consigamos falar, estar à vontade, não termos que andar aos berros para nos compreendermos. Sim, completamente. Aqui em Lisboa tem sítios bons para isso, mas também há sítios que não vale a pena. Tu entras, tu ficas logo surdo. Sim. Não vale a pena mesmo. Eu acho que tens de... Sim, Lisboa é muito isso. Tens depois as zonas cheias de turistas, mas é tipo analisares bem o mood em que tu estás, em que o teu pessoal está, então a pessoa que tu estás, ou se quiseres estar sozinho, o mood em que tu estás, e acho que vais conseguir qualquer coisa. Sim, e juro-te, acho que se calhar isto é já com o passar dos anos, mas eu prefiro mil uma vezes acolher as pessoas em minha casa. Pessoal, vamos todos para aqui, cozinhamos, estamos aqui à vontade em casa, não há cá problemas, temos garrafas de vinho, não temos que andar a pagar 6 € por uma garrafa de água. É muito melhor e é muito mais barato. Subscrevo por essa opção. Uma vez eu e os meus amigos fomos passar já não me lembro. Opa, se eles foram ouvir, vão ficar tipo what the fuck. Então já não te lembras? Era tipo ali acima de... Opa, está-me a dar uma branca, mas ali acima de Coimbra, acho eu, né? Na Serra e pá, foi fixe, alugámos uma casa, tivemos só nós, comida, jogos, da música e assim. E é tipo, se tu queres fazer uma passagem de ano diferente, tens essa opção, alugar uma casa num sítio completamente diferente que nunca foste, mas também se estiveres no mood para te divertir, vai ir para a noite, Lisboa, para a Albufeira, se quiseres tipo... A confusão total mesmo. Exato. A Albufeira também é muito isso. Tu consideras-te um artista? Sim, isso sim. Tipo, eu tenho esta cena, tipo, eu sou fotógrafo, videógrafo, não, isso. O meu role neste precisamente é media producer, isso para mim é super fancy.
Por acaso soa bem, tem um bom som, é media producer. Qualquer dia tens o creative director. Eu que me deram. Isso aí é. Isso é o meu job. Vou dizer, isso é uma cena que soa bem, sabes? Exatamente. Tipo, e eu antes estava numa agência a trabalhar e era fotógrafo e videógrafo. E quando tipo o pessoal vinha falar comigo e dizer tu és fotógrafo profissional, tu és videógrafo, e eu ficava, aquilo criava uma estranheza em mim, porque eu nunca me identifiquei como fotógrafo ou um videógrafo. Eu sempre me identifiquei. Aquela exclusividade, era um geral, tipo artista pode ser no geral. Para mim eu sempre fui artista porque, lá está, eu sinto que as minhas profissões não me definiam e todo o meu trabalho fora da profissão é aquilo que me definia mais, porque era o meu habitat natural e era onde eu trabalhava tipo as minhas vulnerabilidades através da fotografia e através de outros materiais. Que ainda hoje fazes? Ainda hoje faço. Então sim, eu identifico-me mais como o termo artista do que fotógrafo, mas isso sou eu de ser pretencioso. Não diria pretencioso, mas é engraçado, tu agora falaste, pronto, és videógrafo, fotógrafo, mas poucas pessoas, se calhar uma mão cheia delas reconhecem que tu também és músico. Não. Vamos falar sobre esse momento da tua vida. Foi na altura que tu estavas a estudar nas Caldas. Não estava à espera disso. E eu lembro-me perfeitamente, isto foi, lá está, para quem não sabe, eu e a voz deste mês conhecemos na faculdade do Algarve, quando eu estava lá a estudar, isto em 2014, 2015, através de amigos. Em 2015, sim. 2015. E eu lembro-me na altura tu lançaste um single. Dois, aliás, eu lembro-me de dois. Quais foram? Houve um que tu tinhas um videoclipe em que comias um coração. É o Crime de Amor, sim. O Crime de Amor. E depois tens outro qualquer, que eu agora não estou a lembrar qual é que é, mas eu sei que tu lançaste dois. Passivo-agressivo. Isso, passivo-agressivo. Sim, foram boas músicas na altura. O que é que aconteceu a esse alter ego? Uma coisa que as pessoas não sabem é que esse alter ego ainda viveu durante muito tempo. Portanto, ele visualmente para as pessoas, tipo, publicamente para as pessoas, viveu até o meu último ano de faculdade. Portanto, eu lancei essas duas músicas e depois lancei um álbum. Sim, e este álbum era tipo, todas as pessoas que eram fãs de Gabi, eu depois enviava o álbum, tipo, não está em nenhuma plataforma, né? Porque aquilo eram instrumentais de artistas, então eu não poderia fazer nada. E tu ainda chegaste a fazer concertos no Caldas Late Night. Sim, e num festival mesmo, o Impulso. E então eu lancei 2 álbuns, sim, durante o período de faculdade. E então a faculdade acabou e aquele bichinho, porque a minha cena em fazer música, entre aspas, eu adorava escrever, era a minha cena favorita. Era tipo aquilo como um diário, expressava tipo as minhas coisas de uma forma muito dramática. E acabou a faculdade e eu quis continuar e eu então criei uma página de Instagram só para amigos. E então, depois da faculdade, ainda lancei mais 3 álbuns e este alter ego acabou na pandemia, em 2021. Portanto, ainda durou muito. Ainda durou uns 5, 6 anos. 5 anos, sim. 5 porque aninhos. eu lancei 5 álbuns. Ainda é bastante. É. Ainda é bastante. Como é que tu consegues encontrar o balanço entre o real e o ficcional? Porque esta questão de alter egos, muitas vezes, quando toma conta de nós, pode muitas vezes também ou seja, pode ocupar uma parte daquilo que é o real. Enquanto tu no alter ego se calhar estás a criar aquela personagem, queres esta ideia, não é aquilo que tu normalmente és no dia a dia, mas há muitas vezes, há certos alter egos que até são mais fortes e que acabam por ir para aquilo que é o teu dia a dia. Como é que tu consegues balançar e encontrar o real e o ficcional? Boa pergunta, porque durante um tempo eu usei o alter ego como desculpa, sabes? Porque era mais fácil justificar as coisas todas. Mas, de certa forma, aquilo era um alter ego no sentido em que eu tinha um nome diferente, eu alterava a forma de porque eu ao cantar, para cantar bem, entre aspas, eu não sei cantar, tinha de mudar também o meu tom de voz e toda a fisionomia que este alter ego tinha, mas não era um alter ego, era tipo eu a escrever músicas
às vezes com perucas. Aquilo foi sempre uma forma de justificar às pessoas que as coisas que estavam a passar em mim. Mas eu sempre fui uma pessoa assim muito performática e muito teatral. Então, até que ponto é que, sei lá, acaba uma coisa e começa outra. Mas eu sinto que depois, quando terminei isto, eu sinto que isto era apenas eu com outro nome a escrever as minhas coisas. Lá está, às vezes escrevia coisas completamente diferentes e aproveitava também a onda. Aí exagerava muito as coisas. Mas acho que isso também faz parte de ser um artista pop. E era isso que eu gostava de me vestir. Ser o artista pop. Tu sentes que o facto de teres passado, feito a tua licenciatura nas Caldas da Rainha, que é para muitos um polo de explosão cultural, porque a escola, a ESAD, para quem conhece, é possivelmente o sítio onde tudo acontece, especialmente naquele mítico festival que é o Caldas Late Night. Sim. Tu sentes que esse teu tempo lá nas Caldas da Rainha influenciou de uma maneira que ainda hoje reflete naquilo que tu és enquanto pessoa? Sim, completamente. Eu acho que também foi... Eu acho que os temas que estamos aqui a abordar todos se interligam, porque o facto de eu nascer no Algarve, lá está, não digo que é uma aldeia, uma terra pequena, tipo Olhão, acho que é uma cidade normal. Sim, é maior que Corteiro, isso é certo. Sim, exatamente. Mas eu, por exemplo, mas eu durante muito tempo vivia na ilha, tipo, passei muitos verões na ilha. Eu sentia que as pessoas à minha volta, durante o meu crescimento, não havia assim uma cena relacional, eu não me empatizava com muitas das pessoas durante o meu crescimento, então eu tinha de criar as minhas realidades fora dali. E então, nas Caldas da Rainha, eu sentia que poderia ser eu próprio em diversos polos, porque eu consegui expandir a minha personalidade e expandir aquilo que eu sou, porque eu acho que as pessoas tiveram ali uma maior flexibilidade para esta personalidade, porque eu sinto que às vezes sou muito intenso, e então com esta cena de eu ser a única pessoa do Algarve e ter pessoas de vários pontos do país e até fora do país, ajudou-me tipo a criar uma empatia comigo mesmo e com as outras pessoas, porque, sei lá, não nos conhecemos de lado nenhum, tipo, estás a começar literalmente do zero, ninguém sabe o meu passado, então eu posso mas eu posso, tipo, eu não menti, não criei um alter ego, mas acho que me conheci de uma forma completamente diferente lá, aí acho que os meus amigos ao longo desse processo viram que estavam a ver uma pessoa completamente diferente, portanto sim, eu acho que Caldas reinventou-me ou então fez-me crescer, porque eu sinto que houve antes e um pós. Isso é muito positivo para mim, então fez-me mesmo muito bem sair do meu habitat natural e ir para um sítio completamente diferente onde não conhecia ninguém, porque foi isso, tipo, eu fui para lá e não tinha amigos, então foi mesmo do zero. Mas é interessante, porque isso também vai buscar aquilo que nós estávamos a falar ao início, que era a questão de tu estares numa zona onde as pessoas iriam te julgar, aquela questão das pessoas olharem para ti por tu seres quem és, a forma como tu és, que as pessoas iriam buscar aquela coisa, esta pessoa é assim, pá, já viste, o filho não sei quem é assado. Exatamente. Nas Caldas tu não tiveste isso, tu não tiveste as pessoas a dizer esta pessoa é assim, não, tu disseste, a pessoa é assim, bom para ela, consegues estar à vontade, e eu também senti isso a vir para Lisboa. Pois, exatamente. É totalmente diferente, porque lá está, uma pessoa recomeça, e eu sinto que descobri mais sobre mim aqui em Lisboa do que se calhar no Algarve, porque lá está, no Algarve tens aquela coisa, tens os pais, tens aquele seio familiar, é fechado, nunca consegues ir um bocado fora da caixa, que as pessoas ficam sempre naquela assim, pá, o que eles vão achar? Depois estás aqui, numa cidade completamente diferente, não conheces ninguém, tu ficas tipo, então e que mais? Vou querer explorar mais sobre mim, sobre a minha pessoa, quem eu sou, o que é que eu realmente gosto. Lisboa é uma boa cidade para isso.
Eu acho que em geral qualquer cidade é boa para isso, desde que Sim. nós estejamos longe daquele conforto que já estamos habituados. Sim, é isso mesmo que tu estás a dizer. E ainda bem que conseguiste fazer isso. Tiveste essa. Está ali alguém que está... Eu também quero o que ele quer, o que ele andou a tomar, que aquilo é espetacular. Eu adoro as pessoas no geral, mas às vezes assustam. Algumas que sim. Ainda bem que conseguiste encontrar-te de uma forma diferente, porque é isso mesmo, é tu teres saído da tua própria bolha para conheceres e reconheceres-te, e reconheceres os outros e reconheceres aquilo que estava a reprimir de certa forma, porque lá está, como tu disse, tu descobriste e conheceste melhor aqui em Lisboa do que se calhar provavelmente em casa, porque tens mais espaço para errar do que lá se calhar tipo, não conheço a tua família, obviamente, posso estar a dizer algo errado, mas se calhar lá tu és mais fechado no sentido em que Não tenhas dúvidas quanto a isso. Porque existe muito aquela coisa de não querer estragar o relacionamento que tens com os teus pais. Porque sim, se tu perdes esse conforto, se tu perdes essa confiança que tens com os teus pais, como é que é depois? onde é que vais cair? Yeah. Porque imagina, a qualquer momento qualquer coisa de mal pode acontecer a nós que estamos aqui em Lisboa. E o único conforto que nós temos que é certo é os nossos pais. Ou o nosso pai, quem diz pais diz também família direta ou indireta, mas nós temos aquelas pessoas que são o nosso conforto, aquelas pessoas que nos viram a crescer, que já nos conhecem há anos, conhecem-nos a vida toda. Se tu vens para um sítio diferente porque não correu bem com aquele conforto, aquela zona tua, se não correr bem aqui, para onde é que tu vais? Onde é que tu podes dizer que pá, ok, bom, se calhar vou ter que sair daqui, isto não está a dar, vou para aqui. Para onde? Yeah, exatamente. E é sempre o meu medo, ou seja, eu vim para Lisboa um pouco naquela de, epá, vamos ver como é que isto vai correr. A primeira coisa que o meu pai me disse foi, atenção, a taxa de desemprego em Lisboa é altíssima. Tu não é propriamente o Algarve, em que tu chegas lá, vais a um café, conheces a pessoa, ele tá bem, olha, vem lá fazer aqui umas horas. Opa, sim, não sei, há desemprego em todo o sítio. Sim. Se calhar aqui em Lisboa tens mais oportunidades, não é? Do que no Algarve, então daí haver mais desemprego, de certa forma, Sim. porque há mais pessoas aqui. Não, e também não é só isso, é uma cidade grande. Eu sinto que uma pessoa pode vir para Lisboa com aquela intenção de querer mudar a sua vida, fazer algo diferente, mas a verdade é que uma pessoa consegue se perder aqui, porque é uma cidade que tem Sim. muita coisa a acontecer, ou seja, Sim. eu tive esta conversa com uma amiga minha do Algarve há uns tempos atrás, que é, quem mora no Algarve, ou em zonas assim mais fechadas, quem diz Algarve diz centro, tipo norte, isso não sei o quê, vir para Lisboa é a nossa maneira de American Dream, ou seja, é aquela cidade em que tu, uau, tens tudo a acontecer, é Sim. incrível. Isto é a nossa, imagina, estás numa cidade pequena no Kansas e vais para Nova York. É o que acontece aqui, pelo menos é essa sensação que eu tenho aqui em Lisboa, que é, vejo uma cidade que é conhecida pelo peixe, depois vens para Lisboa, onde ninguém quer saber de onde é que tu és, ninguém quer saber o que é que tu fazes, as pessoas só querem é que tu aproveites aquilo que tu tens. Porque imagina, no Algarve, não sei se tu sentiste isso, que é, tu não conseguis ir a um concerto ou a um museu, tu conheces toda a gente, mas tu quisesses ir a um sítio, tipo, pá, apetece-me ir a uma galeria ver uma exposição desta artista, pá, tinhas que ir a Faro, obrigatoriamente, ou então tinhas que ir ao outro lado da ponta, Portimão, concertos grandes, semana académica, e já estás a pedir muito. Sim. Aqui em Lisboa não, tipo, olha, esta semana vai tocar o Rod Stewart, e na semana seguinte vai tocar a Carolina Deslandes. Meu, está a acontecer tudo ao mesmo tempo, ficas tipo, e depois há aquela, tu ficas cheio daquilo que está a acontecer, tu ficas, ok, para onde é que eu me tenho que virar? Para uns é bom, para outros sim, pode ser demais. Provavelmente. Sim, eu acho que é isso que o Algarve, muitas cidades do Algarve falham. Eu acho que eles apostam muito em cenas para turismo, mas isso também vai influenciar o turismo. Eles não oferecem grandes coisas para tu teres um tipo de vida social ou artística maior. Então, sim, exatamente, eu acho que eu por acaso quando mudei para Lisboa eu tive ainda um processo difícil, porque lá está, eu sou uma pessoa muito calma, sou uma pessoa muito calma e uma corridinha de motas. E então eu estava em Olhão, não é? Depois fui para Caldas da Rainha e ambas são cidades pequenas. E depois vim para, não é que Lisboa seja a maior cidade do mundo, mas de repente tens um metro, tens autocarros, tens comboios e está sempre tudo cheio de gente,
tens supermercados, centros comerciais, tipo, está sempre tudo cheio de gente. E foi muito overwhelming para mim, tipo, habituar-me ao ritmo das coisas. E ainda é, às vezes, mas lá estou. Mas tu sentes que esse sentimento de overwhelming acaba também por te influenciar? Ou seja, porque há muitas pessoas, se calhar, da confusão do caos, conseguem tirar algo palpável. Tu sentes que Lisboa te conseguiu trazer novas valências? Não digo novos alter egos, porque se calhar, pronto, isso são coisas que com o tempo tu é que vais descobrindo sobre ti próprio, que não há ninguém que vai dizer não, em Lisboa vais ser uma pessoa completamente diferente. Tu é que fazes a pessoa que tu és. Mas tu sentes que Lisboa te influencia? A cidade em si, a confusão, o caos? Porque no início da conversa estavas a dizer que tu estás desfragmentado. És uma pessoa que se desfragmenta e depois aos poucos vais juntando as peças. Então Sim. eu pergunto, que peças é que tu encontras em Lisboa sobre ti enquanto pessoa? Não enquanto artista, mas enquanto pessoa. Boa pergunta. Ai, agora... Eu sei que estas conversas às vezes são mais fáceis quando uma pessoa está com os copos, mas sobra também se faz. Não, completamente. É assim, eu se calhar vou-te responder de uma forma um bocadinho... Se calhar não vais gostar muito da minha resposta, mas eu acho que Lisboa nunca me inspirou. Pode acontecer. Eu nunca... Lá está, eu venho para aqui, mas eu nunca senti que isto fosse a minha cidade. Eu vivo em Almada, na verdade, mas trabalho aqui em Lisboa. Mas eu nunca senti que isto fosse a minha cidade. E se calhar o impacto que ela teve em mim durante algum tempo foi, na verdade, a solidão, porque eu quando sentia que havia muita confusão ou havia muitas pessoas, eu retirava-me. E durante muito tempo, durante ali 2 momentos específicos, eu preferi isolar-me do que viver. Então eu restringi-me e reprimi-me por várias coisas porque eu preferia não... Eu tenho aqui uma ansiedade social um bocado difícil e às vezes era difícil ir só e absorver pessoas e um movimento e... Então o impacto se calhar me deu foi essa solidão, mas essa solidão depois eu tratei-a através das minhas coisas, através da minha fotografia e depois já lá está, isso da Gabi permitiu-me a escrever e a partir daí eu agora já não escrevo letras de música, mas ao escrever faz-me pensar das coisas de uma forma diferente e encontrar uma beleza que a nossa mente muitas vezes não dá. Nós estamos a pegar num pensamento e a torná-lo mais visual e palpável, mas mais bonito do que ele é. Isso é um processo que me dá muito prazer. Então, Lisboa não me inspirou, mas deu-me... não me inspirou diretamente, exatamente, mas acabou por eu trabalhar as minhas emoções de uma forma que eu não pensaria que queria fazer, porque é isso, como disseste ainda há bocado, tipo, eu a sair das Caldas e depois, tipo, o único sítio para ir a seguir é Lisboa, porque as oportunidades estão todas lá, eu aqui não vou ter trabalho na minha área, então foi isso. Mas eu tinha 0 expectativas e, olha... E aqui estás tu, já estás aqui há quanto tempo? 5 anos. Mais ou menos tempo que eu. 2017, eu vim para 2018. Eu vim em 2017 ainda. Pronto. Eu vim fazer o estágio e depois fiquei por causa do mestrado. Porque tu começaste o teu curso um ano antes do meu, certo? Sim, eu comecei em 2014. Depois eu comecei em 2015, então tu saíste mais cedo, então... Sim. Enquanto artista, existe sempre aquela questão que é a nossa inspiração. E eu sei que uma das tuas inspirações és tu próprio. Ou seja, tu inspiras-te naquilo que é o teu eu enquanto pessoa. Mas agora eu queria te perguntar, como é que tu vês o teu ego? Não o teu ego no sentido de como é que tu te inchas, o teu ego de sentires bem contigo próprio, não, mas como é que tu vês aquela forma de pensamento sobre nós? O ego, para quem não sabe, tens o ego, tens o id e tens o superego. Sim. Mas eu quero que tu me expliques o teu ego enquanto inspiração para os teus trabalhos. Porque tu trabalhas muito corpo pessoal. Sim. Não é só aquilo as outras pessoas. Porque há
há muito essa questão de, não, se uma pessoa tira fotografias, só tira fotografias aos outros. E são poucos os fotógrafos que efetivamente utilizam-se a si próprios como objeto de trabalho. Tu não, tu fazes o contrário, tu consegues trabalhar os outros, mas acima de tudo consegues trabalhar a ti próprio. Especialmente numa fase em que, lá está, assim como eu, estamos na casa dos 25 para cima, estamos a desenvolver-nos a nós enquanto seres humanos para o futuro que aí vem. Completamente. Não estava à espera destas perguntas, mas são das boas perguntas. E não estão aqui escritas, só está tipo por tópicos. Isso é fixe, isso é muito bom. Isso é muito interessante o que estás a dizer, porque eu lembro na faculdade, uma coisa que me marcou foi um professor meu virar-se para mim e dizer: tu só fazes trabalhos sobre ti, isso é interessante. E eu nunca tinha pensado nisso nesse aspecto, porque as coisas só tipo desenvolviam-se da maneira que se desenvolvia. Eu acho que nunca pensei muito sobre isso, e depois, a partir do momento em que ele diz-me isto, tudo ganha uma perspectiva diferente. Então, a partir de que eu tive consciência disto, eu comecei a identificar e a celebrar melhor isso. Então, sei lá, eu acho que através das minhas experiências e através... A minha inspiração para o EC também vem através de muitas inspirações. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de música, então isso acaba por influenciar muito. Por exemplo, ouvir uma música que retrata... Eu agora estou muito viciado num álbum da Madonna. Mais recente? Não. Clássicos? Um álbum que chama-se Ray of Light. Okay. E Ray of Light é um álbum que a Madonna fez ali. Ela foi mãe e ela teve a filha, e isso foi basicamente a inspiração dela. A Lourdes? A Lourdes, sim. E ela entrou ali numa fase muito espiritual, e todo o álbum é muito cultural, e até barra ali pisa ali na apropriação cultural, mas lá está, não quero trazer este tópico para ninguém, porque, enfim. É um tópico quente. E ela trabalha, e o álbum é muito eu vejo o álbum como muito conceptual. Então eu ando a ouvir as músicas e aquilo anda-me a inspirar de uma forma muito bonita. Porque lá está, aquilo é um álbum sobre motherhood, portanto eu não sou pai, não sou mãe, sou filho, e então eu vejo o álbum muito dessa perspectiva de como ser filho, de como aquelas músicas influenciaram a filha dela. Mas pronto, já estou a sair um bocadinho do assunto. Eu acho que o meu ego é muito inspirado através das coisas que eu consumo, mas também pelas experiências que eu vivi. Eu acho que eu também ando em terapia, então isto faz-me pensar as coisas de uma forma mais analítica, e eu já faço terapia há alguns anos, então faz-me pensar nas coisas muito detalhado e pensar sobre as emoções de uma forma, porque eu sempre fui uma pessoa muito emocional. Então faz-me pensar sobre as coisas muito detalhadamente e perceber o porquê das coisas. E então isto é meio que... Isto da terapia é meio que um TPC para o meu trabalho. Eu uso muito, e às vezes eu ia para a terapia com algumas questões para depois ir trabalhar noutras coisas. E isto ajuda-me a tipo... um escorrega, tipo, tu andas um escorrega, mas depois tu queres voltar ao início para andares outra vez, então é um bocadinho assim, tens de subir as escadas para andar naquilo. Ou seja, se calhar aquilo que eu estou a perceber, e corrijo-me se estiver errado, é tu sobes as escadas no sentido em que tu tens que te descobrir a ti antes de escorregar, que é o teu desenvolvimento, sim, o teu método de trabalho, a forma como tu desenvolves as tuas ideias. Mas é super interessante falar disso dessa maneira, porque vai haver de certeza pessoas que se identificam dessa mesma forma, e já agora faço também o apelo, que é a importância da saúde mental. Porque, como tu estavas a falar há pouco, da questão de ter um alter ego, de haver certas ações e certas situações que aconteceram que tu desculpavas com o teu alter ego, é importante nós também percebermos se alguma coisa está errada, não dizer, não fui eu, foi a Gabi,
Não, é procurares ajuda profissional, tu perceberes o porquê que fizeste isso dessa maneira e não só perceber também o porquê que vais dizer que foi outra pessoa que não tu, entre aspas. E é muito importante isso para a saúde mental e é por isso que é importante, e não há mal nenhum, nem tenho que ter vergonha sobre a questão de irem a psicólogos nem nada. Eu próprio fui, quando é preciso vou, e sinto que é das melhores coisas que uma pessoa pode fazer, porque para além de tu te sentires bem fisicamente, é importante sentir-te bem psicologicamente. E se tu estás num sítio em que não estás bem psicologicamente, isso vai-te atrapalhar a vida toda por completo. Lá está, a mente acaba por suportar tudo. No teu método de trabalho, acima de tudo, daquilo, pronto, quem depois descobrir quem é tu, qual é através da tua voz, quem é que tu és, vai também perceber um pouco que vai reconhecer o teu trabalho. Mas uma coisa que sempre se destacou naquilo que é o teu trabalho enquanto fotógrafo é o fora do natural. Ou seja, tu trabalhas o nu, o cru, mas ao mesmo tempo tu adicionas elementos que não são comuns. Como é que tu fazes essa escolha? Ou seja, como é que tu olhas para a pessoa e dizes, ok, com base nesta fotografia, olhando para ti, faz sentido que seja assim? Como é que tu procuras e desenvolves o trabalho dessa forma? Porque uma pessoa pode simplesmente tirar uma fotografia e dizer, tá bom assim, temos aqui um passarinho a voar no Photoshop e está a andar de moto. Não, tu vais mais além, tu quase que adicionas ali elementos que acabam por dar à imagem uma tridimensionalidade própria. Como é que tu consegues fazer isso? Eu acho que depende muito do momento em que estou a passar, porque há fases. Houve ali uma fase que eu gostava muito de trabalhar o papel em si, e usava tipo a edição através do papel. Houve fases que eu gostava. Eu sou por fases. E então eu acho que não sei, eu acho que depende muito da fase em que eu estou e depende muito da pessoa que é e depende muito do projeto que é, mas eu sempre, durante muito tempo, quando eu era pequeno, eu nunca quis ser igual aos outros. Isto parece estúpido, mas eu nunca queria, não é uma aborrecia, mas dava-me confusão eu ter uma coisa igual à dos outros, então eu tentava ser o mais diferente possível. E eu acho que transpus isso para o meu trabalho de uma forma muito inconsciente. Eu quis sempre fazer um trabalho que fosse diferente dos outros. E eu, muito humildemente, digo que eu vejo essa diferença só pelo simples facto de que este é um trabalho meu e eu estou a trabalhar-me, então a partir disso já é diferente o suficiente para destacar. Mas sei lá, houve ali agora durante este último ano eu sinto que estou numa fase assim mais surrealista, então eu gosto de trabalhar as coisas de uma forma mais brilhante. Eu agora olho para as coisas com mais luz e quero destacar a luz nas fotografias. Então é isso, eu acho que a minha resposta vem de uma forma muito... Eu sou muito experimental, então as coisas acontecem muito no momento. E eu fui isto é uma coisa muito à toa, mas eu tive uma consulta com uma taróloga e ela teve-me a ler as coisas e ela disse-me para fazer meditação antes de editar, antes de fotografar e antes de fotografar? Antes de fotografar e antes de editar. Eu não sei meditar, não sei o que é isso. Não é simplesmente cruzar as pernas e estar... Exatamente. Eu sei o que é meditar, mas dá-me ansiedade, na verdade. Mas eu tentei fazê-lo e o resultado foi tipo das minhas melhores fotografias. Então eu sinto que eu tenho de estar alinhado e conectado comigo mesmo para conseguir desenvolver um melhor trabalho. Eu sinto que os meus melhores trabalhos vêm de uma forma autêntica e natural, e quando eu estou a esforçar e quando eu estou tipo, por exemplo, eu publico mais, acho que a minha única plataforma é o Instagram, de expor o meu trabalho. Então quando eu
quando eu esforço, porque agora já não acontece, quando eu forçava-me a ter fotos para publicar é quando eu sentia que as coisas não... Parece que eram apressadas. Sim, exatamente, então eu agora só fotografo, ou só edito, ou só faço coisas quando eu sinto que devo fazer e deve acontecer e quando eu sinto que tenho alguma coisa para dizer, porque senão as coisas não vão correr bem. Não, mas eu acho que é muito importante isso, que é... E há muitos artistas a falarem disso, a questão de criar só por criar. Sim. Eu acho que o processo criativo tem que acontecer quando uma pessoa tem essa mentalidade, tem essa disposição, porque tu não vais te forçar a criar algo para depois tu dizeres, sim, fiz isto, e depois as pessoas vão olhar, está giro, é dele, mas Sim, exatamente. não é bem aquilo que nós estávamos à espera. E se tu vais te forçar, tu próprio também vais ficar tipo, eu fiz isto. Porque imagina, tu agora crias, e tu agora publicas uma fotografia que criaste no momento certo. Daqui a uns anos vais olhar para ela e vais pensar, tá bom, gosto, e ainda me revejo nisso. Sim. Se calhar naquelas fotografias que tu criaste assim, do género, tipo, tem que ter algo, tu vais ficar tipo, se calhar não fazia desta maneira, fazia de outra forma. E eu acho que isso é completamente natural e é um processo que tem que acontecer mentalmente, é nós conseguirmos perceber, quando as coisas são feitas por, não é por falta de força de vontade, mas por uma pura gula, é uma gula mesmo. Social, não vai dar em nada. Não vai. Vais bater na parede e vais pensar tipo, tá bom. Chegas a um ponto e tu dizes tipo, não há mais nada a fazer, tá bom, olha, se lixe. Sim. É isso mesmo. Eu acho que o meu melhor trabalho é mesmo desenvolvido a partir disso e isso é muito giro, a gula. Eu acho que é o universo também a dizer que não cries por pressão ou não faças para mostrar alguma coisa porque simplesmente não está. Por exemplo, durante uma fase eu adorava tipo o minimalismo e pôr pessoas pequenas em espaços enormes, mas já como eu disse, eu não gostava de ser como os outros. Eu sentia, não era que eu estava a ser como os outros, mas eu sentia que já estava a repetir e estava a repetir. Provavelmente se eu agora continuasse a fazer esse registro, lá está, não é pelos gostos, não é pelos seguidores, eu se calhar tinha mais ou o mesmo número que tinha antes, porque lá está, é uma consistência, mas eu gosto, nesta cena eu gosto muito de me desafiar e a fazer coisas diferentes, porque não só estou a repetir-me. E eu não sei qual é que vai ser, porque agora estou numa fase muito calma da minha vida, então eu sinto que sou mais criativo quando estou triste. Eu acho que isso é geral. Toda a gente. A pessoa fica tipo triste, então tem que expor os sentimentos de alguma forma. Quando não quer estar a expor às outras pessoas, ou porque não quer estar a... Pelo menos eu sou assim, eu sinto isso, que eu não gosto de estar a dizer que estou mal porque não quero estar a preocupar as pessoas. Exatamente, sou igual. Eu não quero te preocupar, mas gostava que olhasses para mim e dissesses, tu não estás bem. Se a pessoa me disser, se eu estiver mal e se a pessoa me disser, se alguém que eu gosto me disser isso, eu desmancho-me a chorar. Na boa. Então, mas é normal, mas acho que é toda a gente, as pessoas... Isso é uma coisa boa, seres uma pessoa emocional e conseguires tipo... Exprimir, porque durante muito tempo tivesses a reprimir as coisas. Porque não tens de ter aquela sensação de não, eu sou homem, não posso chorar. Tenho que pensar em coisas de homem, motas e carros rápidos e futebol, Benfica. Eu penso em motomami. Ela teve aqui e vai atuar em Portugal. Ela vem a primavera, acho eu. Pois é isso. É uma artista que eu não sei, não é uma artista que eu ouça, mas se me dissesse, olha, tenho um bilhete para tu ires ver. Aceitável. Tu chegaste a vir a Lisboa? Vê-la não. Não. Até agora vi muitos artistas em Lisboa e digo-te, lá está, aqui em Lisboa tu vês tudo e mais alguma coisa. Se há artista que até hoje, para mim é uma referência, é o Tom York, o vocalista dos Radiohead. Sim. Ele foi quando? Foi no Nós Alive de 2019, a solo. Eu fui ao Ace Alive, sim. Também foste? Foi de Bon Iver. Foi de Bon Iver e... acho que ele veio no dia a seguir, o Bon Iver. Foi no dia de Bon Iver, foi Tom York também. O dia antes que eu lembro foi a Grace Jones. Porque acho que 2019... Não, foi a 2018, não foi a 2019. Não foi? Não, foi a 2018. Eu, 2019, lembro-me que a Grace Jones esteve e mostrou as mamas aos 70 e tal anos. Sim, porque esse live já tinha 4 dias, certo? Não, ainda era 3. Era 3? O primeiro de 4 era 2020, antes da pandemia. Eu fui o dia do Maio, acho. Não, eu fui ao primeiro dia. Eu lembro-me que foi Linda Martini, Ornatos Violeta, Grace Jones... Eu fui no dia dos Ornatos. Foi? Sim.
Eu estava lá nesse dia, na frente, no palco, na frente. Eu estava lá atrás porque eu depois fui para o palco, já não me lembro do palco. O palco secundário, se calhar. Eu fui ver Robin, vi Georgia Smith, Também vi assim, lá cá fora, Georgia Smith. mas eu fui mesmo para Robin. Mas eu acho que vi mais cenas, já não me lembro. Por acaso foi uma boa edição do Nós Alive. Este ano não está muito fixe o cartaz. Eu este ano preferir gastar o meu dinheiro no meu calorama. Sim, está muito fixe o cartaz, sim. Porque vai estar Falls. Eu vi Falls o ano passado aqui, por acaso, no Pavilhão Atlântico. E depois... Sim, eu ainda digo Pavilhão Atlântico, se lixe. Sim. Para mim será sempre Pavilhão Atlântico, eu estive aqui na Expo 98 e será Pavilhão Atlântico. Mas tu tinhas tipo 2 anos, não te lembras de nada. Nem 2 anos, de um Pois. ano e tal. Mas tenho brinquedos do Gil ainda lá em casa. Tenho tanta O Gil coisa. é icónico, É, exato. independentemente de não gosto ou não. Mas uma coisa que estavas a dizer, assim, Lisboa é isso, e agora eu sinto que Portugal, sinto que os artistas no mundo estão a olhar mais para Portugal e então eu sinto que então traz mais, lá está, como eles estão a olhar, então vêm cada vez mais. Tipo, antes era, sei lá, quando eu era pequena a gente implorava para o nosso artista que gostávamos mais viesse cá, Exato. etc. E agora tipo, é muito provável ele vir. Especialmente, por exemplo, o festival, o Primavera Sound. Tu se fores a ver o cartaz de Barcelona, podes muito bem ter a certeza que o cartaz português vai ser Vai praticamente ser igual. semelhante. Mas este ano, lá está, o Este ano Primavera... tens que reclamar. Esse dia estava fixe, mas esse era o único dia que eu gostaria de ir, mas FK Twix cancelou, então... Eu este ano vou ao meu calorama, tenho o passo 3 dias e comprei o bilhete para os Wu-Tang no Superbox Super Rock. Nice. É a primeira vez que eles vêm a Portugal, eu não vou perder essa chance. Claro, fazes bem. Mas são artistas que tu pensas tipo, nunca mais vinham a Portugal, ainda por cima os Wu-Tang que praticamente, pronto, são icónicos, mas não lançam mais nada, estás a ver? E tu, de repente, pumba. É fixe, lá está, acho que há pessoas que preferem festivais, há pessoas que preferem concertos, mas o ótimo dos festivais é que trazem-te vários artistas que gostas naquele espaço, naquela altura e podes vê-los simplesmente num festival de verão. O setlist pode estar mais curto, mas ao menos estás... Podes dizer que já os viste ao vivo, Exatamente. tens aquela experiência. Yeah. Eu lembro-me que nessa live 2019 vi Bon Iver, que era foi a primeira vez que eu comprei bilhete para o Nós Alive, porque eu queria mesmo ver Bon Iver. Estava viciado nele nessa altura. Também sim. eu. Ainda hoje estou. E ao ver o concerto, eu lembro-me perfeitamente de ter chorado a ver aquilo, porque aquilo é tão imersivo, é tão Sim. bonito. O casal ao meu lado É estava incrível. a chorar também Não e julgo. eu pensei tipo, isto é incrível. E de repente, passado 2, 3 meses, recebo a notícia que eles vinham em Portugal em 2020, comprei bilhete Depois e cancelaram. fui ver o ano passado. O ano passado finalmente consegui ver e trouxe a minha namorada e tudo. Que E vimos os fixe. dois aqui no Pavilhão Atlântico. E choraram aqui? Eu chorei. Ela ficou a olhar para mim tipo assim, estás bem? Eu, "Tô." Se calhar não sendo da mesma forma que tu. Não, mas ela tem gostou. E Não, claro que gostou. É Tipo, se não gostasse... é Bon Iver, é incrível. Tipo, a forma como eles cantam, eu lembro-me perfeitamente. A banda que começou antes dos Bon Iver, sim, porque é os Bon Iver, para quem não sabe, é um grupo, não é o cantor, é os Bon Iver, são várias pessoas. A banda que teve antes disse, a primeira vez que estamos em Portugal e não sei o quê, e neste espaço que tivemos aqui conseguimos aprender 2 palavras. E eu pensei, vai dizer pastel de nata ou um palavrão, tipo foda-se, qualquer coisa, de repente. Só de repente ele faz um silêncio, toda a gente, o que é que eles vão dizer? E de repente, viva o Benfica! Pá, a minha namorada ficou tipo a olhar para mim, Opa! ficou tipo, a sério que eles vão dizer, e que eles disseram isto, eu tipo todo feliz, Benfica! Mas quem é que foi essa pessoa filtrada que lhe Não lhe sei, ensinou mas isso? adorei. Eu simplesmente achei tipo genial. Poderiam ter ensinado obrigado. Tanta não? coisa. Viva o Benfica. Viva o Ok. Benfica, tá bom. Eu ensinaria. Foi a Guida que matou o António. Ou então não dói, Joca, juro. Não dói. Então, olha, para terminar, porque também não te quero estar a ocupar muito tempo, mas quero fazer uma última pergunta, que é, depois de todos estes anos a trabalhar na área da arte, ser um artista, de procurares, de sentires que ainda não te conheceste o suficiente, mas também te desenvolveres à medida que te conheces, queria te perguntar qual é que é o teu desejo, pessoal? Ou seja, o que é que tu vês daqui para a frente vai acontecer contigo enquanto pessoa, mas também como artista? Porque há uma coisa que eu... E desculpa estar agora a meter esta parênteses no meio da conversa, que é, eu sempre olhei para ti e sempre pensei, esta pessoa, se lançasse uma linha de roupa,
eu comprava. Porque tu tens um casaco da Zara, que é verde lima, que é um casaco assim, parece quase amarelo fluorescente. Já sei. Eu fiquei a isto de comprar, porque eu olho para ele e digo, é perfeito, perfeito. Mas depois pensei, não quero dar este dinheiro por ele. Eu empresto se quiseres. O casaco é lindo. É um bocado desconfortável. Ele porque parece que é muito rijo. Não é por isso. É porque eu tenho um pescoço pequenino, então, e tenho os ombros grandes, então o casaco, como tem aqui um colarinho muito alto, ele dá-me aqui, então às vezes tipo, ao usá-lo fica tipo, às vezes dói nesta zona. Se calhar ainda bem que não comprei. Comprei um casaco de tipo espécie de beisebol em azul. Acredito que seja fixe porque essa silhueta é incrível. É. Mas pronto, agora a pergunta principal. Eu sempre gostei muito, lá está, sou uma pobrezinha, então mas eu nunca liguei muito a marcas. Eu acho que sempre procurei economicamente coisas que ilustrassem a forma que ilustrassem. Não é ilustrar. Se calhar transparecer? Não, mas as coisas que eu economicamente procurei, as coisas que eu gosto de ver nos outros ou que acho que me ficam bem. Eu, hoje em dia conheço muito bem o meu corpo, então eu sei o que é que funciona ou não funciona para o meu corpo. Isso é muito bom, eu acho que isso é o truque, porque tu souberes o teu corpo e aquilo que funciona ou não funciona, tu vais vestir bem. Mas pronto, não é isso. Lá está, eu quando eu vim para Lisboa eu tinha muitas expectativas em relação a mim e à minha vida profissional e ao meu futuro e nada das coisas se realizaram e isso foi muito frustrante para mim, agora já não é. Então eu tinha planos para mim e infelizmente nada disso aconteceu. Então eu acho que hoje em dia eu vivo, e é uma coisa que eu tenho muito orgulho em mim, eu vivo muito o presente e eu sinto que foi uma coisa que eu aprendi na terapia. Não aprendi na terapia, aquilo não é tipo uma sala de aula em que tu tipo aprendes eu aprendi comigo mesmo e aprendi a viver as coisas que tinha de aprender. Aprendeste a ver quem é que tu realmente és. Sim, exatamente. E então eu hoje em dia vivo muito presente e penso muito pouco no futuro. E isso é ótimo para mim. Eu vivo mais no passado do que no futuro. Acho que sempre vivi. Então eu tenho alguns objetivos e tenho coisas que eu gostaria de me encaixar ou viver. Lá está, eu sou um artista e as coisas que o trabalho atual que eu tenho é incrível, eu adoro onde estou, mas artisticamente eu se calhar via-me a fazer outra coisa completamente diferente. Eu adoraria ser um diretor criativo porque eu sinto que se encaixa mais porque é isso, eu sou um artista e eu já não me identifico à cena de fotografar ou filmar. Eu já não vejo isso como o meu método e eu hoje em dia faço isto das fotografias porque acho que é a forma que eu consigo expressar melhor aquilo, porque se fosse outro método eu faria. É só mais o veículo que eu uso para expressar as cenas. Então eu não sinto que eu vá ficar nesta área especificamente, tipo foto e vídeo, durante muito tempo. Eu queria mudar, mas o meu objetivo é mesmo ser tipo um diretor criativo não de alguma cena. Eu sempre, as minhas influências sempre andaram muito ali à volta da moda, mas não é um caminho que eu gosto. Eu já estive na indústria da moda e não sinto que é uma coisa que eu voltasse a querer viver ou a querer experienciar, pelo menos num futuro, num futuro aproximado. Para a minha vida, eu agora estou numa fase feliz, estou numa fase estável, então acima de tudo é aquilo que eu quero. Mas eu sou um jovem em Lisboa, e então eu quero ter uma casa. Bom dia, bem-vindo ao clube. Então... Não é que nós moremos na rua, mas gostávamos de ter a possibilidade de ter uma coisa nossa. Sim. Por favor. E hoje em dia, sei lá, é muito difícil juntares um dinheiro. Para mim é difícil juntar dinheiro, ponto final. Mas é difícil juntar dinheiro para dares entrada numa casa e teres o teu espaço. É muito difícil. E depois eu uma vez estava a falar com a minha avó, e ela diz-me, porquê que estás a juntar
dinheiro para uma casa. Possivelmente só vais ter o dinheiro tipo aos 40 anos, E até de lá, uma forma negativa. sim, e até lá os bancos vão olhar para ti. Não. Exatamente, e depois tipo, ok, compro uma casa aos 40. E depois quê? Vou morrer e deixo a casa para pagar? Para quem? Não faz sentido nenhum, então... Não há muita expectativa para sei lá, nós. isto também é uma visão muito negativa das coisas. Então sim, eu gostaria muito de ter a minha própria casa e eu recentemente tenho pensado muito não, mas tenho pensado mais em ser Portugal, sei lá, Lisboa já não se adequa às coisas que eu... à forma de viver que eu gostaria de ter, então não sei, eu acho que agora estou numa fase estável e feliz. E aí vais-te focar. E então eu acho que as coisas vão surgindo, como lá está, tenho alguns objetivos e agora este pequeno objetivo, grande objetivo é juntar dinheiro para uma casa, mas se os planos mudarem, tudo bem, eu vou viver nessa sintonia das cenas, acho eu, é isso. E eu estou feliz de termos chegado ao fim e eu acho que me disse muito tipo, portanto está tudo bem. Pá, eu depois faço a contagem e eu digo quanto é que ficou. Boa, é isso mesmo. Olha, muito obrigado por esta conversa. Obrigado, eu acho que foi incrível as perguntas que tu fizeste, muito bem. Obrigado, Wikipédia. Obrigado por terem ficado até ao final. Foi mais uma vez um prazer trazer um novo episódio para vocês e eu espero mesmo que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar amor no episódio, mas também de partilhar a página do podcast. Eu fico eternamente grato. Até ao próximo episódio, pessoal.